A paz do Senhor, boa tarde, bom dia ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um A Mesa. E esse A Mesa é especial mês das mães, né? Estamos aqui já a essa terceira e última live desse mês, falando sobre maternidade. Invadindo aqui hoje, pastor Daniel invadindo, né, esse ambiente, né, mediante algumas coisas que aconteceram, participando aqui para dar um pouquinho de voz masculina a esse tema. Mas, em nome de Jesus, vai continuar abençoando sua vida. Cada um vai ter um ponto de vista aqui, sem dúvida alguma, vai estar somando para a sua família, principalmente. E já quero avisar, chama o pai, chama o marido para assistir junto com você hoje. Hoje é importante a família toda reunida, é maternidade, mas nós vamos englobar a família toda hoje. Sejam muito bem-vindos. Então, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Igreja Povos Unidos. Nós temos postado algumas coisas, algumas entrevistas dos nossos convidados aqui. Então, nos acompanhe por lá, né? Quando eu lembrar aqui de falar alguma coisa, né, fizer alguma pergunta, participa com a gente, bota seu comentário, bota ali a sua resposta. Hoje vai ser muito legal se você participar com a sua experiência dentro do que nós vamos estar falando hoje, né? Maternidade, nós falamos na primeira live, nós falamos maternidade e o reino, né? Falamos também, não falamos não, né? Foi um especial, né? Dia das Mães. E hoje nós vamos estar falando de um assunto não polêmico, mas delicado, né? Maternidade e o puerpério.
palavra bonita, né? Quem não sabe o que é, vai estar descobrindo um pouquinho hoje, navegando um pouco nessas águas, tá bom? E não precisa apresentar, mas, né, estão aqui conosco mulheres abençoadas e eu vou começar pelo menos experiente na mesa. Pode ser assim? Essa mulher linda. Nossa, é uma mulher linda, abençoada. Família de sorte, essa família que tem casada com um homem também, né? Um homem eu diria assim, provido de muita sabedoria. Mas, Josiane. Oi! Estou eu aqui de novo, muito feliz de estar participando desse tema, que tem sido bem especial. Afinal de contas, maternidade é um desafio e é muito legal compartilhar sobre esse desafio, né? Que a gente vai trocando experiências. E eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui hoje à mesa com a minha cunhada, linda, maravilhosa, com meu marido lindo. E é muito bom. Espero que tudo que a gente conversar aqui hoje sirva de crescimento, né, para todos nós. E a grande apresentadora desse nosso humilde programa, nossa irmã Amanda. A paz do Senhor, família Povos Unidos, prazer estar aqui participando dessa mesa, falando desse tema. A gente espera que seja bênção na vida dos irmãos e esperamos que vocês, mulheres, também os homens, né, participem com a gente aí, falando, comentando no chat, deixando a suas experiências sobre esse assunto que eu tenho certeza que cada um tem um ponto de vista diferente, cada um tem uma experiência diferente que vai agregar muito a essa conversa. É mais forte do que ela. A questão de apresentar já vem natural, é espontâneo. Pessoal, é exatamente isso. Eu gostaria que você já colocasse a sua experiência, né, que você teve, seja você a mãe ou seja você o pai, que você colocasse a sua experiência que você teve com o seu puerpério. Se você teve mais de um, pode colocar também a experiência que você teve, né? Se foi uma experiência, né, diferente uma da outra, principalmente, tá? Vai participando com a gente, vai conversando com a gente aí nos comentários, tá bom? Eu queria aqui colocar todo mundo no mesmo lugar, trazendo o que seria o significado da palavra puerpério, né? O significado médico, né? Seria mais ou menos isso, né? A definição médica, né, do que é puerpério. E já dessa definição, a gente começar aqui a nossa conversa e começar a colocar aqui as nossas opiniões e a nossa experiência. Pessoal, fazendo aqui um disclaimerzinho, né? A gente tem adotado um perfil aqui nas nossas lives menos de dar aulas, né? E mais de conversar, de trocar experiências. E hoje vai ser muito desse jeito. Então, o que as nossas irmãs vão estar dividindo aqui das experiências delas não significa que isso seja o padrão. Não. Elas vão estar dividindo o que elas viveram e, na verdade, tentando abraçar cada um que está aí e dando a possibilidade de você entender o que aconteceu ou o que está acontecendo com você e também de participar conosco, tá bom? Vamos lá. Puerpério, tá? É o período pós-parto que começa logo após o nascimento e dura, em média, 45 dias, ou seja, 6 semanas. Já vi em alguns lugares, li em outros lugares, no caso, de 6 a 8 semanas, né? Durante este período, o corpo da mulher retoma as suas condições normais antes da gestação. Eu ri aqui, né? Condições normais do funcionamento do corpo de uma mulher, enfim. Com alterações físicas, hormonais e emocionais. E aqui vem um adendozinho, né, de como cuidar, né, da saúde física e mental da mulher nesse período. Pessoal, a definição é essa. De 6 a 8 semanas é a duração do puerpério, que começa, né? A Jo estava falando aqui em off, aqui, a gente conversando, né, em algumas definições fala assim: tirou a placenta inicia o puerpério, né? E aí você vai contando esses dias, esse período de tempo, que é o quê? Os órgãos da mulher voltando, cada um pro seu
tentando voltar cada um para o seu lugar, Sim. o útero diminuindo de tamanho e a taxa hormonal da mulher despencando, né? É isso que acontece, né? Nessas 6 semanas. E a definição, então, fria é essa: 45 dias, 6 semanas. Dentro disso, e aí a discussão que surgir ela é proveitosa, né? Queria saber, na opinião de vocês, quanto tempo dura, em média, o puerpério, tá? E já emenda aí como é que foi a experiência física de vocês. Depois a gente vai conversando mais coisas. Quem quer começar no Par ou Ímpar? Vê aí, sei lá. Vai, as mais velhas. Nem pareço. Mas só um adendozinho que eu estava aqui pensando, caramba, se eu soubesse... Que eu só escutava falar sobre puerpério. Sobre puerpério, vou ficar falando muito não, porque eu vou falar... Bola a língua. Né? Mas eu só ficava ouvindo falar sobre isso e nunca dei muita importância, na verdade, né, para essa definição, para essa situação, para pesquisar sobre isso. E no meu primeiro filho, hoje eu vejo que se eu tivesse estudado, tivesse buscado mais conhecimento, tivesse buscado mais testemunhos, informações sobre isso, eu acho que eu teria levado de uma forma muito mais tranquila. Porque aí tava você falando, aí foi minha mente aqui, como foi mais tranquilo na terceira gestação do que no primeiro. 3. Foi mais tranquilo porque simplesmente eu já sabia como funcionava, sabia que tinha um tempo, um prazo para começar e para terminar. Então, foi uma forma mais leve de levar. Mas no primeiro filho foi bem difícil, sim. E eu só fui identificar que essa dificuldade que eu passei no primeiro filho lá para o final do segundo filho. Ou seja... Porque no final do puerpério do segundo filho. Porque aí foi quando eu comecei a ouvir mais sobre isso, comecei a buscar mais sobre isso. Eu falei, não é normal isso. Mas qual é a sua opinião dessa duração? Então, é esse tempo mesmo? Que eu acredito que depende muito de cada mulher. Né? Pelo que eu estava buscando, tem a definição, essa definição, como você falou, crua, né? Mas tem a definição dos psicólogos que falam que dura em torno de 2 anos. Então, eu acho que depende muito da mulher. No meu caso, eu acredito que cada filho também teve essa finalização. A primeira gestação, acho que demorou muito mais. A segunda demorou muito mais. Assim, vamos supor, a primeira, eu acho que demorou uns 2 anos. Aí a segunda, uns 2 anos e 1 mês, um exemplo. Assim, eu não lembro exatamente os tempos, gente. Eu não sou boa nisso. Daniel gravaria com certeza. Mas essa gestação da terceira, por exemplo, eu já me sinto... E não faz 1 ano, né? Não faz 1 ano, vai fazer agora, semana agora, dia 15. Semana depois, anterior. Embolei. E aí... Vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Tá perto. Pra vocês verem que eu não sou boa de data. Meu marido quer. E aí, então eu não consigo, eu me sinto melhor, me sinto bem, não me sinto mais no puerpério, entendeu? Então, acho que depende muito de mulher para mulher, do psicológico de cada mulher, da situação ao seu redor, né, da sua situação emocional, como já estava. Então, acho que tem toda essa questão. E respondendo a essa primeira... Questão física. Na questão física eu já tive mais dificuldade na terceira. A primeira foi muito tranquila, eu era mais jovem, eu acho que isso conta também, então eu me recuperei muito bem. As 3 foram cesáreas, mas eu me recuperei muito bem. O meu físico, na amamentação, como eu amamentei os 3 filhos, né, consegui amamentar, então eu me recuperei muito bem. A segunda gestação também eu me recuperei muito bem. Tive aquele problema na segunda gestação, de ficar... restos dentro de mim, tem que fazer tudo, mas ainda assim foi uma recuperação. Restos da placenta, tá bom, irmão? Resto do bebê, restos não. dentro Calma. de mim. Obrigada, amor, vai me corrigindo. Sim, vai sim, somando, sim. amor, vai somando. Sim. Então, teve essa dificuldade, mas ainda assim foi uma recuperação rápida. Foi menos de 1 mês, foi mais ou menos uns 20 dias. Já nessa terceira gestação, que aí foi junto com a laqueadura, eu passou de 1 mês a minha recuperação. Eu me sentia muito mal fisicamente. Eu sentia muitas dores na região pélvica. Então, assim, foi bem difícil. Os pontos demoraram muito para cicatrizar. Então, isso, no meu físico, eu estava me sentindo bem mal, assim. O corpo, eu não conseguia ter muita disposição. Você tinha falado de 2 anos, né, em média. Sim. E agora menos de 1 ano para a terceira. Mas a física, você meio que se enquadrou nesse período de tempo aqui. Sim, a física, sim. Irmã Amanda.
Então, falando em questão de tempo, né, eu acho que depende muito do que a gente, de qual aspecto a gente está tratando. Se a gente for tratar só da questão física ali da mulher, da questão hormonal, cicatrização e tudo mais, a definição médica é aquilo ali. O corpo demora 6 semanas. Se a gente for levar... É um pensamento de uma cirurgia, no caso. Sim, né? Aí depende do que eu estou falando, depende do aspecto que a gente vai tratar. Se a gente for tratar única e exclusivamente da questão clínica, é aquilo ali. Agora, se a gente for partir para uma questão psicológica, uma questão emocional, aí vai variar de mulher para mulher, vai ter mulher que vai demorar mais, vai ter mulher que vai demorar menos. Então, eu acho que as duas definições estariam certas, tanto uma questão mais demorada, mais longa, quanto a questão, né, a definição somente clínica ali dos 45 dias. Tem mulher que vive os dois, né? Tem mulher que vai viver os dois, vai viver os 45 dias e mais um pouquinho da questão emocional e tudo mais. É o que a irmã Josane disse. Né? A questão da experiência física, né? Assim, eu considero que foi tranquila a minha questão, né, emocional. Eu acho que, diferentemente da Jo, eu nunca procurei saber, mas acho que isso, para mim, foi um ganho. Tipo assim, porque eu não criei expectativas sobre nada. Eu não tinha expectativa sobre maternidade, sobre como ser... E eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito nos dias de hoje. As mulheres criam tantas expectativas sobre o ser mãe, sobre como vai ser o filho, como vai ser a maternidade, que acaba gerando uma carga emocional em cima daquilo. Então, assim, eu acho que não ter tido nenhum tipo de contato, nenhum tipo de informação me deu uma base melhor para me sustentar, né? Para eu conseguir levar emocional. Porque senão eu ficaria idealizando aquilo que eu li. Ou somatizando. De repente aconteceu foi aquilo que eu li. E tá acontecendo aquilo que eu li. Então talvez entrasse numa pilha maior. Então acho que no meu caso, a falta de informação ajudou. Foi benéfico para mim nesse sentido. Então tudo que aconteceu, a gente conseguiu levar assim da melhor maneira possível. A primeira experiência, a gente teve alguns sustos, né? A primeira gestação, depois que ele nasceu, ele teve muitos sustos no caminho, muitas idas ao hospital, muitas emergências, né? Internações e tal. Então, foi complicada nesse sentido, mas justamente por esse fato da gente estar ali vivendo de forma única e exclusiva aquele momento, sem ter criado nenhuma expectativa ao redor, aquilo fez a gente focar ao máximo o melhor que a gente tinha para aquele momento. Então, acho que foi benéfico para a gente. Foi difícil, mas em questão de recuperação física, de pontos, amamentação no primeiro filho, né, foi muito boa, muito tranquila. No segundo já não foi tanta, né? Mas, por exemplo, a questão da recuperação da cirurgia, o primeiro eu diria que foi um pouco mais difícil e o segundo já foi um pouco mais tranquilo. É aquilo que sempre falam, né? De gestação para gestação. Não é nem de mulher para mulher, de gestação para gestação, na mesma mulher já muda tudo, né? Já muda tudo. Jo, para quem chegou agora, né? Somos casados, eu e Josane somos casados. Obviamente eu sei o histórico pessoal de Josane. E a Amanda deu um gancho aqui que eu gostaria de fazer uma pergunta para você, não sei se você vai saber responder. Ela falou sobre essa pouca expectativa que ela criou, né? Você sempre quis ser mãe desde muito nova e nós tivemos, né? Somos casados. Nós tivemos o histórico de 70 anos, né? De ficarmos 5 anos ali tentando, o diagnóstico de que você não poderia ter filhos, etc. Você acredita, diferente de Amanda, que não criou expectativas, que isso possa ter gerado expectativas e também ter dificultado nessa adaptação, pelo menos do primeiro filho, talvez? Não sei. Eu acredito que sim. Faz muito sentido o que a Amanda estava falando da questão da expectativa, né? E não só do conhecimento, mas eu tive como minha família é muito grande, eu tive muito contato com criações, com a maternidade em si. Então, isso pode ter me feito pensar assim, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, e já de início eu querer colocar tudo isso em prática e não conseguir. Você idealizou, então, no caso. Sim, então, e não conseguir pode ter me frustrado muito, né? E isso tem me prejudicado até muito na próxima
Na próxima pergunta. Ela já está adiantando a próxima Na pergunta. próxima pergunta. Então, acho que tem coisas que a gente fala mais pra frente, mas a próxima pergunta que o Josane está falando é qual foi a diferença entre cada puerpério, né? Josane já teve 3, Amanda está indo pro 3º puerpério agora. Mas quais foram as diferenças entre os puerpérios de vocês que vocês acham interessante trazer aqui pra gente? Gente, eu começo. Como eu falei, na gestação do Theo, minha primeira gestação, eu acho que a minha diferença foi muito na questão relacional, né? Que eu tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas ao redor, de aceitar ajuda, de entender que as outras pessoas que estavam do meu lado, elas queriam o meu bem, queriam me ajudar, e isso me fez ficar arredia, ficar achando que isso poderia tomar o meu espaço como mãe, exatamente por essa idealização, né, da maternidade. Então, acho que no primeiro filho foi muito nessa questão do relacional. Já no segundo, a minha dificuldade maior foi mais no nosso relacionamento, né? Estávamos bem distantes, a gente estava numa situação, no nosso casamento, não tão legal, né? Então, essa situação foi bem difícil para mim, porque ele estava mais ausente e eu senti muito isso. Senti essa ausência demais dele. Ele foi muito participativo nos dois, no primeiro e no terceiro, mas no segundo ele ficou muito ausente, devido às circunstâncias e tal. Então, isso para mim foi bem difícil. E no terceiro, eu não senti tanta diferença, assim. Eu não senti tanta... Algo ruim para que possa pontuar. Na verdade, foi muito mais leve, muito mais leve. Tem sido muito mais leve. Eu acredito que até a minha filha sente que ela é tão leve. Ela é muito leve, ela é sorridente, ela é leve. O que tem de pequena... Há quem diga, né, tem uma mãe de 12, eu acho, na internet, que quanto mais se tem, mais fácil fica. Então, fica a dica. Fechou. Pode continuar. Fechou, Amanda. Boa Agora sorte, você. boa sorte. Mas, e até nisso, eu vejo que passa para as crianças, passa para os filhos, né? Você vê que o Theo, ele é mais tenso, ele é mais coisa assim. A Liz, ela também tem uma... E a Zoe, não, ela veio num momento realmente muito... Então, faz parte, acho que o contexto, tudo. É claro que tem personalidade, mas eu digo assim, o contexto, eu acho que o ambiente que ela está sendo, né, criada, que ela nasceu, está muito mais leve, muito mais tranquilo. No seu caso? Na primeiro puerpério, eu acho que a dificuldade maior foi aquilo que eu já pontuei aqui, né? A questão da saúde do meu filho, no caso. Ele ficou internado. Também não sou bom com essas coisas. Marido, se você estiver aí, você vai estar? Você me corrige se eu estiver errado. Quando eu estava ali com os 9 dias, não lembro bem se era isso, mas uns 9 dias ali, ele precisou ser internado e ficou, né, alguns dias, né, mais de uma semana internado na UTI. Então, a gente teve essa carga emocional e física também, né, porque era cansativo. A gente morava em Campo Grande e ele ficou internado lá no Valqueire. Então, assim, a gente saía de manhãzinha, ia para o hospital, passava o dia lá no hospital, que não podia dormir, né? Então, a gente passava o dia lá e saía de noite, né? Voltava de noite para casa. E isso todo dia. Para quem já está passando pelo puerpério, está operada. Praticamente ainda mais desgastante, né? Praticamente ali, naquele início ali eu não tive ali o descanso, né, que precisa se ter no pós-parto. Eu estava todo dia indo para lá, indo e voltando do hospital. Então essa questão foi bem desgastante, né, nesses primeiros dias de puerpério, na questão do primeiro filho. E já no segundo filho, eu acho que a questão principal foi justamente o fato de já ter um outro filho. Porque, né, quando a gente tem o primeiro filho, toda a nossa atenção vai para ele. O nosso foco está nele. Se a gente está cansado, a gente consegue controlar, porque só tem ele. Então, a nossa energia foca nele. E quando a gente já tem um segundo filho, você precisa dividir essa atenção, principalmente se o outro filho é menor, né? Eles tinham uma diferença ali de 5 anos, mais ou menos, mas ainda assim demandava muita atenção, né? O meu filho mais velho. Então, foi desgastante, porque eu dava atenção para o pequeno, aí o outro queria atenção, e eu ficava naquela preocupação. Eu não posso deixar de dar atenção para o mais velho, senão eu vou achar que estou deixando ele de lado. Então,
ficava naquela neura, naquela preocupação. Então, É. teve essa diferença no segundo. Espero que no terceiro já não tenha, porque é tudo grande, ninguém tem atenção. maior. O Luquinhas está grande, né? Porque o Theo, agora com Zoe, Theo, quando veio Liz, o Theo sentiu, né? Senti um pouco, mas ainda assim foi bem tranquilo, né? E agora com Zoe, Theo tá tranquilo, Liz sentindo um pouquinho. Parece que aquele posto, né? No caso do filho mais velho, tipo, não sou mais o único. E Tipo do assim, filho mais novo, quando se torna do meio, já é não tipo. sou mesmo, Perdi essa vaga, perdi esse lugar. Eu queria fazer uma abordagem, não sei se eu vou conseguir aqui levar vocês nesse pensamento, porque nessa questão emocional, nessa baixa hormonal que tem, nessa queda que tem, né, é onde surgem as questões do baby blues, né, que é aquela tristeza, né, pós-parto que algumas mulheres têm, e podendo, se for uma tristeza mais profunda e etc., se tornar uma depressão pós-parto, né? Que avaliação que vocês fazem disso? Eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação. Nós vamos espiritualizar essa conversa mais para o final, mas agora, que avaliação vocês fariam do ponto de vista cristão dessas dificuldades emocionais que podem existir, né? Tanto a questão do baby blues como da depressão pós-parto, que vem normalmente dessa baixa hormonal. Amanda. Aí você, Amanda. A gente falou aqui, não sei se eu vou responder o que o pastor está querendo. Não, fica à vontade. Né, o caminho que ele está querendo. Mas a gente falou aqui alguns... Não, eu ia falar alguns meses, mas tem um bom tempo já que a gente falou aqui sobre a questão de pais e filhos, criação de filhos e tudo mais. E a gente abordou nessa oportunidade essa questão de como hoje em dia as pessoas têm filhos para realizar os seus sonhos, para realizar o seu desejo pessoal, né? Claro que a gente não pode generalizar, né? Colocar todo mundo na mesma caixa, no mesmo lugar. Mas eu acho que essa questão que a gente estava comentando da expectativa, isso foi uma coisa que durante essa semana, a gente vendo o assunto, eu parei para pensar muito sobre essa questão. Eu acho que essa questão da expectativa, da idealização que se tem sobre a maternidade, eu acho que é um ponto muito importante para esse sentido da mulher acabar se decepcionando ou se frustrando com a maternidade. Eu tenho ouvido muito, eu ouvi muito nessa semana vendo, né, os vídeos e tudo mais. As mulheres estão caindo numa de não romantizar, agora virou moda, não vamos romantizar a maternidade. Só que nessa de não romantizar, elas quase demonizam a maternidade. E saem de um ponto para o outro, só jogando coisas negativas. E eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai muito mais aquilo que eu carrego dentro de mim, que eu estou projetando no meu filho, na minha maternidade, do que qualquer outra coisa, sabe? Eu acho que passa muito mais por esse ponto. O que a gente está esperando realizar, né, com aquele filho que está chegando? O que eu quero, na verdade, com aquele filho? Porque muitos... a gente falou também muito aqui sobre a questão de expectativa e realidade. Muitos colocam a expectativa no lugar errado, da maneira errada, e acabam se frustrando. Não tem como não se frustrar. É interessante porque isso me traz a memória quando eu falei sobre o Theo, né? Que o Theo, ele, como essa expectativa, eu até testemunhei aqui na igreja, que acabou que o Theo ele se tornou vou usar esse termo, um ídolo para mim, né? Como eu queria tanto, sofri tanto para engravidar do Theo, o Theo ele se tornou algo, não que ele não seja precioso, vou usar essa palavra, mas ele tão precioso ao ponto de até deixar Deus assim, Deus em segundo plano, e ele era muito precioso, e quando o Theo esteve à beira de ficou lá internado, à beira da morte, mas ficou lá internado, com aquela dificuldade respiratória, aquela situação toda, aquilo foi onde eu acredito que Deus deu um sacode assim, não, então acho que cai muito nessa questão da idealização, de onde você coloca, né, aquela tua maternidade, seu filho, o que você faz com isso. E isso é muito forte. Eu achei muito interessante, Amanda, o que você falou. Posso seguir adiante aqui? A gente vai agora, pessoal, para uma parte mais relacional, né, familiar, que aí entra muito aqui agora, né, o que eu posso acrescentar, e aí fiquem à vontade para me trocarem aqui perguntas comigo também, Sim. As meninas da mesa, né? Mas maridão, pai,
preste atenção, principalmente se seu filho for bem novinho, ou se sua esposa estiver grávida, ou se vocês estiverem no puerpério, tá? Meninas, primeiro, eu vou jogar para a Josane primeiro, tá? Essa primeira pergunta aqui. Qual a importância do marido no puerpério? Você já falou, né, que participei mais do primeiro e do terceiro, do segundo participei menos. Então você tem, né, um balanço, né, de quando deu certo, quando não deu, etc. Qual a importância do marido no puerpério? Ainda que a importância é extrema, mas assim, eu posso falar agora da primeira gestação, meu primeiro filho. Você era muito imatura. Já que é bom que o marido está aqui, que eu já vou, uou, direto, certeira. Nós éramos muito imaturos, né? E isso também fez diferença no puerpério, porque você não sabia muito o que fazer, não tinha muito tato também, né, na hora de resolver as coisas, de como se comportar, de como botar limites, né? Porque eu tô ali, tô acamada, tô toda, né? Então você também não tinha muito esse tato de colocar limites, até onde vai, até onde não vai. E isso também me fez sentir bastante no puerpério, né? Já no segundo, você estava ausente. Aí no terceiro, com a maturidade que nós adquirimos, que você adquiriu, a importância da maturidade, a importância de você estar presente, a importância dele. Ele assumiu a casa, gente. Ele fez tudo dentro de casa. Ele fez comida, aprendeu a cozinhar. Deliciosa a comida dele. As crianças preferem até, às vezes, né? Às vezes. Bem às vezes. Aprendeu a cozinhar. Ele esteve muito mais presente emocionalmente. Me ouvia, chorava, porque eu chorei muito, né? Chorei bastante. Com medo dos pontos não cicatrizarem, e chorava, e ele tendo que ter um cuidado, mas já sabendo que isso ia passar. Então, eu acho que a importância é extrema, é o que a Bíblia fala, nós somos um, e então você tem que sentir também o que eu estou sentindo de alguma maneira, mesmo que você não esteja na prática sentindo as dores que eu estou sentindo. E a gente sente muito esse desejo que o marido, a gente até fala, né? Queria tanto que você carregasse só um pouquinho na barriga, sabe? Que você sentisse as cólicas, os enjoos, né? Que a sua pressão fosse nas alturas, e porque é isso. Nunca que a gente se sente. Não desejamos mal pro marido, não é isso. É só porque a gente queria que ele sentisse tanto quanto a gente, né? Porque uma vez que eu sou mãe, ele também vai ser pai. Só que não é assim, né? E aí a gente onde a Amanda falou, a gente também não pode demonizar. É um privilégio também que Deus nos deu, porque ele falava assim para mim: poxa, eu não sinto o bebê mexer. E a gente sente desde sempre. Olha, que é uma delícia. Isso é um privilégio nosso. A gente sentiu o bebezinho, o serzinho crescendo dentro da gente. Eles não sentem, eles só vão ver depois. Então, tem os bônus, né? Então, eu acredito que a importância do marido ela é fundamental. A importância do marido é justamente essa, entender que ele está ali para a mãe, né? Para a esposa dele, no caso. A mulher está para o filho e ele está ali para a mulher dele. Assim como aquela mulher agora ganhou uma nova função e, na maior parte do tempo, é ela que vai estar cuidando das necessidades do filho, alimentando. Geralmente, a mulher tem mais o tato ali de saber se está com cólica, se está com sono, se está com fome. Então, a mulher vai estar cuidando das necessidades. O sexto sentido da mulher surge na gravidez. É absurdo. E surge mesmo, irmãos, porque a gente acha que a gente não vai saber, mas a gente sabe. Na hora a gente sabe. E assim como a gente está ali para cuidar daquele ser, que depende única e exclusivamente da gente, o marido ele precisa entender isso, que ele está ali para cuidar da mulher, das necessidades dela, fazer com que ela fique o mais confortável possível, cuidar da casa. Se ele souber fazer comida, fazer comida. Se não souber, sei lá... Aprender ou aprender a se comunicar. Sogra, você pode vir aqui? Mãe, você pode vir aqui ajudar a gente? Sei lá, uma tia, uma prima, alguém. Né? Aprender a se comunicar, porque também é importante saber os limites. Saber, olha, isso aqui eu não vou dar conta, não estou dando conta, precisa de ajuda. E pedir ajuda. Não esperar a mulher, né, se descabelar e se estressar com aquilo que está vendo ao redor, porque para a gente é um fator estressante, né? Você vê que as coisas não estão sendo feitas em casa, você vê que a casa está uma zona, está bagunçada, aquela coisa toda. É um fator que estressa. Então, se você não está dando conta, peça ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda. E é isso, acho que é entender que ele está ali para cuidar da mulher dele, que a partir do momento que ele cuidar dela, ela vai estar muito mais apta e muito mais tranquila para cuidar também do bebê. Um dos vídeos, acredito que tenha sido um vídeo que eu assisti,
a psicóloga falava exatamente sobre isso, né? A mãe tá para o filho e o pai tá para a mãe, né? E tem que entender isso, tem que entender essa dinâmica para as coisas andarem, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, mas vou continuar comentando aqui para a gente entrar nessa questão. Por quê? Esse marido ele tem que entender, principalmente se for o primeiro, né? O primeiro filho, que aquilo que existia nunca mais vai existir. Pelo menos enquanto esse filho ou filhos estiverem dentro da casa deles, né? Aquele ambiente, né, de casal. Aquela dinâmica. Não vai mais existir, porque não tem mais como existir outro dia desse. Sinceramente, não lembro quando foi, mas estávamos deitados na cama, eu e Josane, minha digníssima, e a gente aproveitando aquele tempinho juntos, coisa e tal, quando acordaram. E a gente tava assim, bobinho. E acorda tipo acorda os três. Vai no embalo. E a gente, assim, acreditando que vamos ficar aqui. A gente tinha acabado de comentar. Nossa, que saudade. Quanto tempo que a gente não fica assim, não sei o quê. Parece que escutaram, Chamou, surgiram, vieram. E esse homem, né? Porque é meio isso, né, irmãos? É claro. Tem a questão do baby blues, tem a questão da depressão pós-parto, tem a questão de criação de mulheres que são diferentes e, por isso, elas vão se adaptar diferente também a essa gestação, a essa gravidez, a esse puerpério. Mas o normal é que a mulher ela venha se adaptando durante a gestação, né? E, apesar da dificuldade do puerpério, que ela esteja muito mais pronta do que o homem, do que o marido, do que o pai, né? Então, mas ele tem que fazer o esforço dele. Porque quando as crianças surgem, né, nesse nosso exemplo que eu estou dando aqui, a mãe, automaticamente, ela desliga a esposa, ela desliga a esposa e liga a mãe. É automático. E esse marido, ele tem que entender que ele não é mais só marido. E porque assim, a mulher ela sente no corpo, né? Ela sente o peito doer, inchando, com leite, o peito vaza. Então, assim, é muito orgânico a relação da mãe com o filho. O pai, ele precisa estar muito bem ali, alinhado, para ele conseguir ter uma experiência próxima, né, daquilo. Porque a gente já tá no nosso corpo. Então, assim, tem uma frasezinha que eu ia usar agora, vou usar depois, para ela criar bastante impacto, tá? Mas a pergunta que eu queria fazer agora, exatamente por isso, né? Quando o homem ele não consegue se adaptar, ou o casal não consegue se adaptar a esse novo momento, acontecem, né, o distanciamento. Brigas, discussões, se não forem resolvidas, né, separação, e se não for resolvido, divórcio, né? E é obviamente que não entram com a papelada nos 15 primeiros dias, né? A separação acontece e depois acaba tendo como resultado o divórcio. Mas as taxas de divórcio nos 15 primeiros dias são altíssimas. E vendo os vídeos que falavam sobre isso, os comentários, o pai do meu filho nos abandonou com 3 dias de nascido. O meu marido saiu de casa com 7 dias de nascido do nosso filho. Então, assim, é uma quantidade muito grande, né? Para vocês, tá? Como que vocês acreditam que existam essas taxas muito altas de divórcio no puerpério? Por quê? E fiquem à vontade para emitir a opinião sincera de vocês para a gente entrar nessa conversa, nessa discussão aqui. Eu acredito que a Amanda vai ser um pouco mais dura, então vou dar liberdade para a Josane falar primeiro. De acordo com as minhas experiências, né, ao redor de mim, eu vi muito questão de já vir problema antes do puerpério, antes do nascimento da criança, antes da gestação em si. Então, já era um histórico no casamento, no casal. Já era um histórico que já estava vindo, já era... Algum momento isso ia ter. Já estava anunciado. E eu acredito que quando chega, né, espera até aí vem a gravidez. Uma notícia, poxa, vamos lá, vamos tentar. Aí a pessoa fala, vamos fazer isso pelo filho, vamos, né? Que dá aquela injeção de adrenalina, eu acredito, tá? Pelo que eu vi, eu ouço muito. Vamos tentar, a gravidez vem e traz aquela alegria. Só que nasce.
vem as dificuldades, porque, como a gente falou, a partir do momento que nasceu, noites de sono, a mulher normalmente fica mais reclamona, assim, porque a gente está sofrendo, está sentindo, a gente está com dor, ou se não está com dor, a gente está, né? Então, assim, a gente não está bem, nossos hormônios estão, né, a flor da pele. Então, assim, é uma situação muito delicada e nem todos os homens, eu acredito que numa grande parte, não têm a maturidade e não compreende essa situação. Aí tem a questão sexual, que para mim é muito forte. O homem, ele não compreende que a mulher ela não tem como, naquele momento, ela vai precisar ter aquele tempo. Vai precisar realmente... Que talvez dure mais do que aqueles 45 dias. Com certeza. Não vai ser só a recuperação ali física. E aí você precisa compreender. Eu falo isso para ele. Graças a Deus, você... Nossa, isso... Botou uma vírgula aí. Graças a Deus, isso é um dos pontos que eu falo assim, obrigada. Porque foi onde facilitou todos os meus puerpérios. Porque eu falei assim, porque a gente já fica, não sei você, mas a gente já fica com uma cobrança. Não, eu preciso ser a mulher também. Eu não posso deixar, né? Aquela coisa, eu não posso só ser mãe, eu tenho que ser mulher também. Eu não posso esquecer que eu sou mulher. É, além do puerpério. Eu tenho meu marido, eu tenho ele também, eu tenho que cuidar dele. Então, além de você se preocupar com aquela criança, aquele serzinho que você está ali dependendo de você, você se preocupa com o marido que você tem, que sabe que não pode ficar de canto também. E que para ele é mais difícil realmente entrar nessa questão de ser pai, de se tornar pai. Então, bate essas preocupações, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa muito que o homem ele compreenda, né, isso. E eu acredito que a maior causa do divórcio seja isso, né, essa questão da falta da ausência sexual, da ausência da intimidade no casal, porque, pelo menos, a maioria que eu escuto ao meu redor é sobre isso. E isso é muito triste, né? Porque, no fim das contas, é um objeto, né? Você objetificou a relação desse homem, dessa mulher. É uma dependência, né? Você depende somente, não que não seja algo importante. Mas, assim, o que eu ia falar tem um versículo da Bíblia, se não me engano, em Provérbios, eu não vou lembrar exatamente como está escrito, mas é mais ou menos esse sentido. Quando você vai construir uma casa, você precisa se preparar antes de você começar a construir, preparar a planta, preparar o terreno, fazer as fundações, né? Basicamente se você pretende entrar no relacionamento, se prepara para esse relacionamento. Se você pretende ser pai, ser mãe, então você tem que se preparar para isso. E muitas das vezes o que acontece também, que dificulta, é a gravidez inesperada. A pessoa, o casal que não está planejando ter filhos, de repente se vê, né, nessa situação, né, e gestante, passando pelo puerpério, sendo que nem queriam, muitas das vezes, isso, nem se planejaram para isso. Então, assim, falta preparo, eu acho que principalmente. Quando a gente se prepara para algo, quando a gente planeja algo, acho que a gente chega um pouco mais pronto. Não que a gente chegue pronto totalmente. Acho que ninguém chega pronto totalmente. Eu acho que só o que dá esse preparo é justamente a experiência. Né? Você passa pelo primeiro, você passa pelo segundo, terceiro, quarto. Não. Ou seja, tem que passar por isso tudo. É justamente a experiência que vai fazendo aquela situação um pouco mais fácil, né? Mas eu acho que o planejamento, você planejar, você saber o que você está fazendo, saber onde você está entrando. E aí eu acho que, justamente nesse planejamento, se você, né, tem o seu cônjuge, né, o seu esposo, a sua esposa, e sabe que o seu relacionamento tem uma falha de diálogo, por exemplo, o ideal é você corrigir isso antes de vocês entrarem na gestação ou no puerpério. Se vocês têm um problema na parte sexual, o ideal é vocês resolverem isso antes de entrarem no puerpério, antes de entrar numa gestação. Então, assim, eu acho que passa por essa parte também do planejamento. Porque também tem casos, né? Nós passamos por esse tipo de situação, eu e Josane, de a gravidez ter um risco que a relação sexual ela é suspensa. Né? Então, assim, não só o puerpério, né? Se você está baseando essa sua relação, né, casamento, em sexo, você está falhando demais. Você está falhando demais. Essa é que é a verdade. E quando você baseia em algo importante, concordo com a Amanda, importantíssimo, muito importante. Vamos deixar isso bem claro. Mas, assim, não é a única coisa de um casamento. Na verdade, complementa o casamento, embeleza o casamento, fortalece o casamento, mas está longe de ser a coisa assim fundamental,
né? Tem que ter o amor, tem que ter a cumplicidade. Os irmãos já ouviram falando isso aqui dezenas de vezes. Para, nesse momento, o amor e a cumplicidade sustentar Sim. essa questão. Né? Citando aqui, falando sobre nós, né? Tá fragilizada, tá sentindo dor. Aquela criança não quer ninguém, senão ela, por motivos óbvios, é a única que tem peito para amamentar. Então, e aí, dentro disso tudo, você ainda vai exigir mais do que essa pessoa pode dar. Então, assim, em um dos vídeos que eu vi, a psicóloga estava falando que covardia, chamando homens de covardes. Amigos, irmãos, né? Não tem como discordar disso. O homem, ele se mostra um homem de verdade nesses momentos, que é requerido de nós nos adaptarmos a outras coisas. É exigido de nós uma mudança, uma melhora, um aprimoramento de cada um de nós, né? Poxa, eu vou ter que aprender a fazer uma comida aqui. Eu vou ter que aprender a limpar a casa. Eu vou ter que aprender a ficar com os meus filhos. Eu vou ter que aprender a cuidar dessa mulher. Calma aí, esse ponto é água quente ou água fria? Essa massagem eu posso fazer? Ela pode levantar de frente? Ela tem que levantar de lado? E esse bebê, ele tem que dormir como? Ele tem que arrotar? Ele não tem que arrotar? Cara, é seu filho também, é sua responsabilidade, é sua mulher e a sua família. Diante de Deus, você é responsável por tudo isso, né? Então, abrace essa responsabilidade. E a gente estava comentando aqui em off, a mulher, durante a amamentação, ela libera ocitocina, que é o hormônio que o pessoal chama o hormônio do amor, né? O que ele gera dentro da mulher é essa sensação de eu amo esse ser, né? O bebê também gera ocitocina nele enquanto ele está fazendo o movimento da embocadura, da sucção ali enquanto está mamando, enfim, todos os irmãos entenderam. Ele também libera ocitocina também, então rola tipo uma paixão hormonal, é uma paixão hormonal, é um amor ali que surge daquela relação. Como que isso acontece com o pai? Isso, exatamente, acontece com o pai também. Legal. Como é que acontece com o pai? Quando ele está cuidando do filho. Eu vi um vídeo, não agora, para outra live que nós fizemos aqui, do seguinte: o momento especial da mãe e do bebê é a amamentação. E o momento especial do pai e do bebê é o banho. Olha só. É o banho, irmãos. É o banho. Você está tocando o seu filho está se sentindo ser tocado por você. Ele é óbvio que aquele serzinho pequenininho ele ainda não entende todo o cuidado que você está tendo, mas ele sabe que ele está sendo cuidado ele não por entende, você. Mas ele sente. Exatamente. E o que acontece? O homem libera ocitocina nesse momento. E o filho também libera. Então, a mesma coisa que acontece entre mãe e filho durante a amamentação, durante um momento de cuidado, e eu particularmente acho o banho uma excelente oportunidade, também gera essa paixão hormonal, esse amor hormonal que vem a surgir. Deus é maravilhoso, Ele preparou, Ele sabe o que faz. Então, se torne pai, né? A mãe fecundou, ela é mãe. A barriga está crescendo, os seios estão aumentando, o ciclo para, e dói aqui, dói ali, e sente mexer. Dói. É mãe, fecundou é mãe. O pai, ele se torna. O marido, ele precisa se tornar. Então, você tem que tomar posse disso para que esse puerpério ele possa ser mais leve para a sua esposa. E eu estava vendo, né, um desses vídeos e o casal estava falando o seguinte: é muito difícil. Eu achei muito interessante a abordagem. Eles jogaram limpo. É muito desafiador o puerpério. Só que os casais que passam por ele saem fortalecidos. E a relação de casal que precisa ficar esquecida durante o puerpério, ela é fortalecida e ela vem melhorada pós-puerpério. Só quem vai experimentar disso
quem passa pelo puerpério. Agora, uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, Dani, é exatamente essa questão. O homem ele precisa entrar, né? A mulher já está ali a partir do momento da fecundação, e o homem ele precisa buscar alguma coisa que faça ele entrar nessa experiência. E eu acho que é importante ressaltar o papel da mulher nisso também. Porque, ok, o homem ele tem que assumir o seu papel, tem que cuidar, tem que ser paciente e tudo mais. Mas a mulher também precisa entender as questões masculinas nisso. Que o homem também está passando por esse puerpério. Né? Não no mesmo nível que ela, mas ele está ali. Se a gente pede a participação do homem, a gente não pode depois excluí-lo desse processo. Exatamente. E falar que o puerpério é só da mulher. Então, se a gente está pedindo a participação deles, a gente tem que entender que eles também passam por isso, junto com a gente. Então, é a gente também ter um pouquinho de sensibilidade. Eu sei, é difícil, os hormônios estão falando, mas naquele momento que os hormônios se calarem um pouquinho, vá no teu marido, elogia, agradece, dá um carinho. O sexo não pode, ainda tá em fase de suspensão, então faz um carinho, faz um chamego, bota no colo, diga algumas palavras, faça o que ele... Você sabe, não é possível. Você sabe que o teu marido gosta, então faça aquilo que ele gosta, fale o que ele gosta de ouvir e faça ele se tornar parte desse processo. Eu vou fazer uma piada. Eu vou falar assim, gente, só para encorajar, tem vida após o puerpério. Tipo isso. Não, mas é verdade, existe vida após o puerpério. Eu falo, amor, não tem vida, amor? Pois é. Tem. Uma hora a gente vê o trono, recompensa vem, né, amor? O trono da glória. Dentro disso que a Amanda estava falando, tem uma frase que eu deixei grifada aqui. Mulheres, deixem os seus maridos se tornarem pais. Ele não sabe trocar uma fralda. Vai deixar o garoto cair no chão. Não sabe dar um banho. Meu Deus do céu, esfregou demais a criança no banho. Deixem eles se tornarem pais. É perigoso? Fica ali de olho. Fica ali de olho. Fica de olho. Pastor, você não sabe do que você está falando. Meu marido. Tá, fica de olho, fica de longe. Aí você dá um espirro. Tinha, olha, cuidado, não sei o quê. Mas deixa ele experimentar. Deixa ele gerar a ocitocina necessária. Para a gente terminar, queria fazer essa última pergunta, né? Que ainda somos, né? Uma igreja falando sobre o puerpério, né? Sim. E eu gostaria de perguntar, onde está Deus no puerpério? Quem quer começar aí? Deus ele falou comigo de formas diferentes nas três, né? A gente até estava falando sobre isso com as crianças, a gente passa isso para eles, porque com o Theo foi a resposta de um milagre, né? Foi a resposta de que é Deus quem abre e Deus quem fecha mesmo o ventre, né? De que não tem jeito. A medicina pode dar o diagnóstico que for contrário, de que eu iria gerar ou coisa do tipo, mas Deus ele deu a palavra dele, baseado numa palavra dele, eu gerei. Então, o Theo foi a resposta de um milagre. A Lise e o Senhor ministrou muito sobre essa questão, né, num período puerpério, principalmente, que a gente fica muito sensível. E eu, pelo menos, eu acabo, como é muito solitário, né, que ninguém compreende, ainda que o marido esteja ali do seu lado, nunca vai compreender o que a gente está sentindo, as nossas questões emocionais, que nem a gente compreende. A gente fala assim, meu Deus, é intenso. E ali, nesse momento, eu sempre fico muito... conversando muito com Deus, porque a única pessoa que me entende é Ele. Ele me conhece melhor do que eu mesma. Então, eu sempre me aproximo muito nesse momento. E ele ministrou muito sobre essa questão do milagre comigo, no do Theo. No da Lise foi a questão da reconciliação, do perdão, né? E Deus também me chamou, né? A partir do momento que eu voltei para o hospital, depois de 9 dias, o Senhor me chamou para andar com Ele sobre as águas. O Senhor me chamou para viver um novo milagre, né? O milagre da fé, né? De andar, de estar com Ele, de caminhar com Ele, de deixar Ele me carregar nos braços. Então, foi nesse sentido que o Senhor ministrou muito no meu coração. E no da Zoe foi sobre o sopro de vida, sobre o fôlego de vida que está em nós. Ele já foi soprado em nós. Lá, quando Deus nos criou, Ele soprou vida dele, né, em nós. E nós aceitarmos, entendermos que ela já está liberada sobre nós. Então, Deus ministrou muito sobre essa questão da vida dele em nós. E tem ministrado até agora, né? Então, cada um, o Senhor, Ele me chamou para uma conversa muito particular em cada gestação.
E nesse período de puerpério mesmo, nesse período de um mês, assim, principalmente, foi bem forte, bem impactante e que ainda vem até aos dias de hoje só somando e mudando até mesmo quem eu sou nele. E mudando quem ele é para mim, né? E fazendo eu enxergar ele de uma forma muito mais íntima, né? Me aproximou muito mais dele. Então, Deus no puerpério para mim foi muito importante, muito importante. Amanda? É importante que a gente ressaltar que Deus está no início de tudo, né? Se a gente for parar para levar em consideração o que é a fecundação, né? Eu acho que não tem como a gente deixar Deus de lado em nenhuma parte, né, da gestação, desde seu início. E levando isso em consideração, que Deus está desde o início, o puerpério ele se torna uma extensão, né? E levando um pouco mais para as questões gerais ali do puerpério, a flutuação hormonal, as questões emocionais e o cansaço físico, né? A gente enxerga Deus nesses momentos quando a gente sente aquela paz, mesmo quando está um caos. Mesmo quando nosso filho está internado, mesmo quando acontece algo inesperado, a gente consegue sentir paz no nosso coração. É a gente conseguir ver a alegria nos pequenos detalhes, quando o nosso filho estava com uma dor, uma cólica, e de repente ele consegue dormir uma noite inteira. Né? É você conseguir olhar para o teu marido de uma maneira diferente, porque você achava que ele era totalmente relapso, não estava nem aí para os seus sentimentos. De repente, você vê um homem que é praticamente um enfermeiro, está cuidando de você, está cuidando do seu filho, chega do trabalho, faz a comida. Então, assim, não há como não enxergar Deus no processo do puerpério, porque são coisas tão sobrenaturais que acontecem, pelo menos no meu ponto de vista. Você pensar que uma mulher super cansada, virada, às vezes várias noites, encontra força para passar mais uma noite com o filho nos braços, chorando, com febre, sabe? Ou que depois da mulher estar sentindo dores nos pontos e tudo mais, o outro filho, o filho mais velho, chega pedindo para olhar um desenho, ela consegue dar um sorriso ali perante aquele desenho. Então, assim, são detalhes. Eu acho que não tem como você não enxergar Deus nesses detalhes, né, que acabam se tornando coisas grandes, principalmente para a gente nesse período onde tudo se torna, né, cada coisinha se torna algo tão grande. Então, a paz que a gente encontra, a alegria que a gente consegue encontrar nos detalhes, a conexão que a gente consegue fazer, tanto com o nosso marido, quanto também com os nossos filhos neste período, acho que é muito coisa de Deus para a gente não enxergar Deus nesse processo. Amém. Convide Deus para o seu puerpério, esteja com Ele, caminhe com Ele, deixa Ele operar em você, através de você, deixa Ele preparar você para essa nova existência, deixa Ele moldar o seu relacionamento com o seu marido, né? Que Deus ele possa ser o início, o meio e o fim do seu puerpério e de todas as relações que acabam sendo envolvidas por Ele. O mês foi maravilhoso. Compartilhe bastante dessas lives. Falamos sobre maternidade e o reino. Fizemos uma para homenagear as nossas mamães. E agora, falando das dificuldades que tem também na maternidade, sem esquecer também da importância da paternidade nesse momento, né? Então, compartilhe essas lives e esteja sempre conosco aqui nas nossas próximas lives do A Mesa. A última palavra aí, algum recadinho final, Jô, para o pessoal, para as mães, a questão do puerpério que você quiser falar? Queria agradecer. Agradecer mais uma vez pelo convite, a Amanda e o Daniel, que eles me chamaram. Foi muito importante para mim. Eu gosto muito de falar sobre maternidade, porque é algo que eu vivo muito intensamente, né, amor? E eu vejo muita falta disso, né? De passar para essa geração que tem tanto temor, como a Amanda falou, ou estão demonizando, né, a maternidade, né, ou botam numa coisa muito surreal. E, na verdade, quando a gente teve a oportunidade agora de passar que dá para ter o equilíbrio e aí fica muito melhor, isso alegra o meu coração, porque eu acredito que isso vai encorajar essa juventude que fala que não quer mais ser mãe, né? Verdade.
Então, e é algo tão precioso, maravilhoso. Então, eu me sinto honrada. Queria agradecer ao meu marido em especial. Ai, gente, porque se eu sou a mãe que eu sou, e eu sei que eu sou uma boa mãe, reconheço, tá? É porque ele está comigo, é porque ele é um pai maravilhoso. Então, eu queria agradecer a você, marido, por isso. E é isso. E um beijo a todos. Hoje tem. Viu? Tem vida, pode por pé. Amanda, considerações finais? Apenas que a gente possa colocar a maternidade no seu devido lugar, né? Que é ali aos pés do Senhor. Lembrar que mais do que a idealização de um sonho, que a realização de um sonho, isso é um projeto de Deus. Então, que a gente possa sempre colocar a maternidade, a nossa maternidade, os nossos filhos, diante dele. E deixar um beijo para o meu marido e para os meus filhos também lindos. Um beijo. É isso aí, pessoal. Estamos servindo o reino através dessas lives. Então, continue nos acompanhando até a próxima live, até o próximo A Mesa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.